Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro Guerra, Adorável Guerra, de Julie Berry, uma história onde o amor, a mitologia e a Primeira Guerra se cruzam. Lembre-se que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo. Ares, treino com baionetas. 4 de janeiro de 1918. O soldado James Aldridge se enfileirou com o esquadrão no campo de treinamento da frente de batalha para o treino com baionetas. Eles estavam localizados a alguns quilômetros de distância das trincheiras. James ainda não tinha se acostumado com o estrondo constante da artilharia. "Armar baioneta!" ladrou o comandante. James encaixou a lâmina na extremidade do rifle Lee Enfield. "Posição de guarda!" Ele empunhou a arma com o braço esquerdo e apoiou na lateral direita do corpo. James mirou a garganta imaginária de um alemão. "Aldridge!" alguém disse. "Mantenha os pés mais afastados!" Era o soldado Frank Manson, um pescador de Lowestoft. Ele estava realizando o treinamento novamente depois de convalescer de uma ferida na perna por combate. O comandante caminhou diante da fileira corrigindo as formações inadequadas. "Descansar!" Os rifles foram baixados e todos se empertigaram. "Não falei para tirar um cochilo, soldado?" Com quase 1,90 m de altura e pesando 105 quilos, era para o soldado Billy Nutley, um fazendeiro de Shropshire, ser um lutador mortal, mas ele parecia um grande alvo. "Posição de guarda!" Os rifles foram empunhados de novo. "Apontem para as gargantas deles, garotas!" O rosto do comandante estava vermelho. "Quando estiverem nas trincheiras do Jerry's, terão de matá-los antes que eles matem vocês. Os alemães não têm pena de ninguém. Mirem na garganta." James umedeceu os lábios e fez pontaria na garganta invisível. "Estocada!" As pernas que estavam para trás foram para a frente. Lâminas espetaram e fatiaram para cima. "Alinhar e torcer! Vamos, estripem!" James alinhou e torceu. Nutley bufou. Mais adiante, Chad Browning, um galês magro e ruivo, cortou o ar. Jovem ágil e comunicativo, mas mesmo encharcado, mal chegava aos 60 quilos. "Gargantas e axilas são vulneráveis!" bradou o comandante. "Rosto, peitoral e intestinos. Quando estiverem na cola deles, ataquem os rins. Ou os espertinhos já esqueceram onde eles ficam. Posição de guarda!" Posição de guarda. O comandante andou diante da fileira. "Agora peguem os manequins!" Os soldados foram até o cadafalso, banco de madeira, onde vários manequins feitos de palha estavam pendurados, efígies de alemães feitos travesseiros com enchimento. "O soldado alemão é uma máquina mortífera implacável", disse ele. "Uma arma letal a serviço do Kaiser. 1 milésimo de segundo define qual garganta será cortada, a de vocês ou a deles." James roçou a ponta dos dedos em seu pomo de Adão. "Sobreviver no campo de batalha", gritou o comandante, "requer a vontade de matar. Posição de guarda!" As baionetas foram empunhadas, baixas e a postos. "Ombro, arma!" Os soldados apanharam os rifles nos ombros. "Posição de guarda!" Prontos. "Estocada!" Alinhar e torcer o manequim, que balançou com impacto. "Posição de guarda!" Recomeçar. "Estocada! Torcer! Matar, matar, matar! Repitam!" James engoliu em seco. "Matar, matar, matar! Assim não, seus molengas patéticos, eles vão estralhaçar vocês! Matar, matar, matar!" "Apenas repita", disse James a si mesmo. Era só fazer o que eles pediam. Ele arremeteu contra o Fritz de palha como uma máquina mortífera e implacável, como uma arma letal a serviço do rei George. Nota de rodapé. Fritz é o termo usado pelos britânicos para se referir aos alemães. "Descansar. Desarmar baionetas. Amanhã vamos treinar o combate corpo a corpo." Eles voltaram para as barracas. Aromas ambíguos emanavam das cozinhas bagunçadas. James estava com fome o suficiente naquele dia para comer carne enlatada. O soldado Chad Browning começou a cantar em uma voz aguda, nasalada e cômica. "Au, au, au, é uma guerra adorável. Quem não gostaria de ser um soldado, hein? Oh, é vergonhoso ser pago por isso." "Que pagamento?" murmurou Nutley. "E alguém já foi pago aqui?" "Com água até a cintura, com lama até o pescoço, usando o linguajar que faz o sargento corar. Oh, quem
gostaria de servir ao exército? É o que nós nos perguntamos. Não temos inveja dos coitados dos civis sentados na frente da lareira. Alguém vai ouvir você, Browning! Alertou o soldado Mick Weber, um pedreiro de Rutland que tinha as pernas arqueadas. Se o sargento escutar isso, você vai passar uma noite na prisão disciplinar. É uma guerra adorável. E nós lá queremos ovos e presunto, quando temos geleia de ameixa e de maçã. Eu não desgosto tanto assim da geleia de ameixa, admitiu Billy Nutley. Mas quando ela vai se tornar a única coisa doce que você vai comer em 6 semanas? Sussurrou Mason. Mason, disse James. É tão ruim lá quanto dizem? Mason os encarou. Vocês vão descobrir em breve. Era para esta guerra ter acabado antes que eu tivesse idade para lutá-la. Tudo que Browning dizia soava como uma piada. Para quem devo enviar minhas cartas de reclamação? É o que eu quero saber. Desculpe se nosso trabalho foi insuficiente, garoto. E a comida? Nutley perguntou ao mais velho. É tão ruim nas trincheiras quanto é aqui? Lá é pior. Mason deu uma cotovelada em Nutley. E você será um grande sortudo se a comida for seu pior problema lá. Weber entrou na conversa. Quero uma blitz como a sua, Mason. Uma ferida grave o bastante para me levar de volta para minha garota, mas não tão grave a ponto dela não me amar mais. Ele sorriu. Como você conseguiu ser bombardeado na perna? James tentou não imaginar os rostos desfigurados que tinha visto perto dos hospitais do acampamento. Ele pensou no rosto doce de Hazel. Quantas cicatrizes seriam necessárias para que ela o visse de outra maneira? Alinhar! Torcer! Matar! Mason, com que frequência os soldados usam as baionetas? Perguntou ele. Mason sorriu. Elas são ótimas para abrir latas e servem de castiçal se você enfiá-las nas paredes das trincheiras. E nada como uma baioneta para fazer pão torrado em uma pequena fogueira. Fim do capítulo. Início do capítulo. Terceira testemunha. Dezembro de 1942. Posso chamar mais uma testemunha? Pergunta Afrodite. Precisaremos migrar para um salão de baile? Quer saber Hefesto. Escolha um que tenha um grande piano. Palpita Apolo. Eu vou cantar. Não há necessidade disso. A deusa diz com a voz suave. Então convido minha terceira testemunha. Lá fora, nuvens obliteram a lua e as estrelas. A terra retumba e sacode sob eles. Parece que um trem subterrâneo do tamanho de um transatlântico está se movendo, viajando vertiginosamente. Alguém bate à porta do quarto do hotel. Ela se abre e a figura entra. Tudo bem, diz Hefesto, a silhueta ensobrada. Pode entrar à vontade. Eu sempre faço isso. Ao ouvirem a voz, Apolo e Ares ficaram paralisados. O recém-chegado cruza o corredor como um gato, sem emitir som. A roupa escura faz com que ele pareça um couveiro. Mas quando ele tira o sobretudo, os outros veem uma batina preta que se estende até os tornozelos do homem. O colarinho clerical quadrado é o único detalhe branco. Todos ficam boquiabertos. Um padre? Exclama Ares. O deus do submundo é um padre católico? Boa noite, tio. Afrodite faz uma grande mesura. Hefesto se pôs de joelhos e Apolo, deixando a cama, faz o mesmo. Ares, resmungando, também se ajoelha depois de receber um chute de Afrodite. Achei que você se disfarçasse de professor ao visitar os mortais, comenta Apolo. Meu senhor Hades. Auditor fiscal da Receita Federal, diz Hefesto. As únicas certezas da vida são a morte e os impostos. Hades sorri. Eu me disfarço de acordo. Ele examina o aposento e, como não encontra nenhum assento adequado, conjura um. Uma poltrona de couro preta de aparência espartana. Hades se acomoda, cruza as pernas e entrelaça os dedos na altura do joelho. Ele está com barba e unhas feitas, e seu cabelo escuro e brilhante está elegantemente penteado para trás.
Assim como Ares e Apolo, Hades, soberano do submundo, é um homem muito bonito, ainda que sério e sombrio, com uma precisão aquilina em suas feições pálidas. Belo, mas de um jeito que faria com que você cunhasse o rosto dele em uma moeda, em vez de torcer para que ele convidasse você para dançar. Por que um padre? Exige saber Ares. Sua santidade. Boa noite, meus sobrinhos, minha sobrinha. A voz de Hades, como ele próprio, é sóbria. Mas por que um padre católico? O deus da guerra é insistente, como sempre. Hefesto tosse. Isso não cria para você certas dificuldades teológicas? Hades parece pensativo. Não creio, responde devagar. Também gosto de ser um rabino, talvez até mais. Eu honro a visão de mundo dos mortais e me expresso através das referências deles. Ele parece um pouco ofendido. A vida de um clérigo combina comigo. Passei a maior parte de um ótimo século como um abade. Acho que sou um ótimo sacerdote, aliás. Nada nunca foi tão espiritualmente motivador quanto a morte, comenta Afrodite. Hades sorri. O trabalho de sacerdócio, de preparar almas para atravessar o rio, até os meus domínios, sem o medo injustificado, me ajuda bastante. Ele faz uma careta. Almas despreparadas são pegajosas. É sempre um grande inconveniente. Hades materializa uma lata de balinhas de hortelã e, com cuidado, pega uma. Mortais são muito carnais, regidos por desejos. Eles gorgolejam, são repletos de fluidos. Você, deusa do amor, e você, deus da guerra, encontram utilidade para isso tudo no trabalho que executam. Mas o meu interesse nos humanos é puramente espiritual. Hades dá de ombros. Corpos não me interessam. Aposto que não foi isso que você disse a Perséfone. Ares ri como um garoto no vestiário. E quem era aquela ninfa mesmo? Apolo coça a cabeça. Hades dá um sorriso fraco. Rapazes. Ele é capaz de dizer rapazes, em um tom de voz complacente que também diz eu poderia desintegrá-lo se quisesse. Ele escrutina o cômodo. Minha nossa, murmura Hades. Por acaso me envolvi em uma lamentável discussão conjugal? Ele toca a rede dourada que cinge os amantes. Como membro do clero, Hefesto, não aprovo seus métodos, mas admiro seu trabalho manual. Se ama alguma coisa, deixe-a ir. Aposto que não foi isso que você disse a Perséfone. Ares acha que é ainda mais engraçado na segunda vez. Afrodite intervém para salvar Ares de um fim prematuro. Meu senhor Hades, ela diz com doçura. Estou contando uma história de amor a esses deuses. Para revelar, entre outras coisas, o papel decisivo da morte em transformar o amor verdadeiro em algo possível. Nós sempre entendemos um ao outro. Gostaria de compartilhar sua parte quando for a hora? A história é... Ela sente para ele. Esta aqui. Hades sorri imponente. Será uma honra, bela Afrodite, e um prazer. Fim do capítulo. Início do capítulo. Colette Fournier. Julho, agosto de 1914. Afrodite. Vou começar com uma garota e um garoto subindo um lance muito íngreme de escada. Era um dia quente de verão em julho de 1914. O ar estava modorrento, apenas as abelhas trabalhavam. Todos os outros tiveram o bom senso de buscar um lugar à sombra para fugir do trabalho. Menos Colette Fournier e seu colega, Stefan. Apesar do calor, Colette estava decidida a chegar ao topo. Stefan estava decidido a ficar perto dela, e seu patrão nas docas, que estava tirando uma soneca após almoço, lhe dera a chance que ele precisava. Esculpida em pedra, a escada os embalava por uma subida atordoante, até o afloramento que dava para a cidade de Dinant, na Bélgica. No topo havia uma cidadela medieval, uma fortaleza lavrada em pedra, que por séculos protegera a cidade.
A vista do planalto da cidadela era de tirar o fôlego, abarcando uma curva ampla do sossegado rio Meuse, que serpenteava por terras agrícolas verdejantes e que prosperavam no auge do verão. O cabelo da garota grudou em sua testa suada, e a blusa dela se aderiu ao corpo úmido. Ela não se incomodou, e Stephen, devo acrescentar, também não. O carrilhão da torre de Notre-Dame de Dinant, bem abaixo deles, tocava uma melodia alegre. Ele pertencia ao retrato de Dinant, aquela joia que abraçava o Meuse, as casas multicoloridas que refletiam como cristais na superfície das águas tranquilas do rio. Colette tinha 16 anos e Stephen 18. Stephen vivia perto da família de Colette e sempre ficava por perto, sempre no caminho. Colette conhecia Stephen como conhecia seu irmão, Alexandre, e seu primo Gabriel. Stephen estava sempre ali, como um vira-lata que alguém comete o erro de alimentar uma vez. Stephen ter desafiado Colette a subir a escada da cidadela não era nada fora do comum. Eles já tinham disputado corridas a pé e de barco, e brincavam de ver quem aguentava ficar mais tempo sem respirar desde que eram pequenos. Mas para Colette, o jeito com que Stephen vinha olhando para ela era bem incomum. Em silêncio, com calma, em meio à algazarra de sempre, como se nunca a tivesse visto antes, o que era ridículo. E as sensações que Colette começara a identificar sempre que Stephen aparecia também eram curiosas. Ela soube que estava encrencada quando percebeu que sentia saudade quando Stephen não ia a algum lugar e que quando ele ia, Colette não tinha a menor ideia do que dizer a ele, um garoto tão familiar quanto uma meia-velha. Quando começou a observar Stephen com mais atenção, reparando em como o cabelo escuro dele ondulava na altura das têmporas e em como as maçãs de seu rosto, suas clavículas e seu pescoço estavam se transformando, ela soube que estava em apuros. O que era ainda mais ridículo. Então, quando Stephen apareceu naquele dia quente de verão, desafiando Colette a subir até a cidadela, ela largou a pia cheia de pratos sujos e aceitou a provocação. Quando chegassem ao topo, talvez ela o confrontasse sobre o que diabos estava acontecendo e colocasse um ponto final naquilo. Stephen também pretendia confrontar Colette lá no alto, se tivesse coragem. A escada teria sido capaz de deixar atletas exaustos, mas Colette era jovem, forte e resoluta. Mesmo assim, fazer força para subir até o topo a deixou sem fôlego e com calor, de modo que, em vez de admirar a vista, a primeira coisa que fez quando terminou a subida foi passar batido pelo pátio de pedra e se deitar na grama fresca mais adiante. Ela se espreguiçou, enrolou as mangas e abanou o rosto. Eu me aproximei de Stephen. Agora? Ele se perguntou. Por que não agora? Colette, começou ele. Assim não. Sim. Ele engoliu em seco e tentou pensar em outra coisa para dizer. Sua música no festival de cerveja estava boa de ouvir. Estava boa de ouvir. Que palerma, que jeito idiota de elogiar alguém. Obrigada, respondeu ela. Colette contemplou a silhueta dele contra o céu vespertino e se questionou como Stephen tinha ficado alto tão depressa e o que ele pretendia fazer com aqueles músculos todos. Ele sempre fora tão preguiçoso. Mas ela imaginava que passar o dia todo carregando e descarregando navios tinha algo a ver com aquilo. Mas naquele segundo confuso e suado, o porquê das mudanças de Stephen não importavam tanto quanto o fato de que elas haviam acontecido. Ele desabou na grama ao lado dela. As bochechas de Colette estavam coradas, os olhos dela brilhavam. E ali estava ela, desabotoando o último botão e se abanando. Coitadinho de Stephen. Era terrível arriscar uma amizade de longa data por um sonho que havia se tornado grande demais para conter. Ele tinha certeza de que ela ficaria ofendida e que o rejeitaria e que fugiria dele. E o que ele iria fazer? Ele mal conseguia passar um dia todo sem ver Colette, uma meia dúzia de vezes. Se ela nunca mais quisesse se deparar com ele, não haveria lugar em Dinant para se esconder da repulsa dela. E o que Stephen poderia dizer? Palavras não eram o forte dele. Colette se sentou, pedacinhos de grama e terra grudaram na blusa e no cabelo dela. Estou um trapo, declarou ela. Não está, não. Você está um trapo, rebateu Colette. Então não está em condições de dar esse parecer.
Stefan olhou para as nuvens e sorriu. Deitado na grama, cansado e despreocupado, com Colette ali perto, repreendendo-o. Ele não se incomodava nem um pouco. Somos os únicos aqui em cima, disse ele. Acho que não importa muito se estamos um trapo. Ela afastou os olhos e admirou a vista, deixando-o à vontade para apreciar suas costas. A curva da coluna dela era tão elegante. Se Colette não fosse cortar as mãos dele fora pela ousadia, Stefan deslizaria os dedos pelas costas dela. Porém, teria que se contentar com a imaginação. Colette viu que ele estava com olhos fechados, o que a permitiu fazer o mesmo e observá-lo. Dormindo? Perguntou ela. Que bela companhia você é. Então me arrastou até aqui para tirar uma pestana? Ela pegou uma das mãos dele, se perguntando por que decidira fazer aquilo, e sentiu uma faísca de... O quê? O que Colette sentia quando Stefan, tão familiar, tão bobo, segurava as mãos dela? Colette deitou de lado. Ele não era mais o velho e tolo Stefan de sempre. Atacar primeiro e analisar depois. O que está acontecendo com você? Perguntou. Ele também se virou e os dois ficaram cara a cara. Seus rostos estavam a meros centímetros de distância, mas parecia que um rio de lava corria entre eles. Stefan o enfrentou mesmo assim. Ele se inclinou e a beijou. E errou a mira, acertando o nariz dela. Colette fechou os olhos. Ela não conseguia pensar. É claro que Stefan quer beijar você, eu disse a ela. E você quer beijá-lo também. Era verdade. Eu não estava colocando palavras na mente dela. Stefan sentiu o coração pulsando na garganta. Seria um retorno muito longo para a cidade na companhia de Colette se ele tivesse estragado tudo. Mas ela não tinha se debandado. Não tinha chutado, gritado, corrido ou ralhado com ele. Stefan quase desejou que isso acontecesse. Tente mais uma vez, sussurrei para ele. Colette abriu os olhos de novo. Ela viu os lábios de Stefan se abrirem e sentiu os dela espelharem o movimento. Antes que pensasse sobre o que estava fazendo, ela se inclinou para ele e Stefan a puxou para perto e Colette o beijou. Ou ele a beijou. Tanto faz, sim. Segundos depois, Colette se afastou, arquejando. Stefan a envolveu em um abraço e a trouxe ao seu encontro. Ele sorria. Colette olhou para ele, maravilhada, embora não fosse fácil, pois estava sendo quase esmagada e sentia a pele pinicar de eletricidade. Stefan? E quem mais seria? Lembre-se desse momento ao pensar em Stefan. Lembre-se de Colette, que certa vez subiu ao topo da cidadela e, apoiada na muralha, contemplou os pequenos telhados lá embaixo uma última vez antes de descer, com seu velho amigo ao seu lado. Um amigo que agora era desconhecido e novo. Ares. Os jovens deram o primeiro beijo em julho de 1914. Nas semanas seguintes, Colette e Stefan estavam embriagados demais de amor para prestar atenção nas notícias sobre a guerra que começaram a sair nos jornais. Até que, no dia 15 de agosto, uma divisão alemã se apossou da cidadela. O exército francês batalhou com eles ali e reconquistaram a cidadela algumas horas depois. Aliás, um dos soldados franceses feridos naquele dia foi Charles de Gaulle, que hoje é líder da resistência francesa contra a ocupação da França pelas tropas nazistas. A guerra, como dá para ver, faz heróis surgirem. Na madrugada do dia 21 de abril para o dia 22, vagões abarrotados de soldados alemães invadiram Dinant. Eles atearam fogo em cerca de 20 casas e mataram 30 civis. Depois, alegaram que os cidadãos atiraram neles. Todos os sobreviventes negaram. No dia 23 de agosto, os alemães se tornaram com força total. Eles queimaram centenas de casas e culparam a população por todas as mortes alemãs ocorridas até aquele momento, arrancando homens de seus empregos, lares e esconderijos e executando-os nas ruas. Mulheres, crianças e bebês também foram mortos. Pessoas com mais de 80 anos de idade morreram. Bebês com 3 semanas de vida também. Foram quase 700 mortes ao todo. Dinant ardeu por dias a fio. Tudo que restou foram escombros fumegantes. A igreja antiga, Notre-Dame de Dinant, pegou fogo. O carrilhão do campanário foi reduzido a cinzas, silenciando a cidade.
Hades. Entre os mortos estavam o pai de Colette, seus tios, Paul e Charles, o primo dela, Gabriel, e seu irmão Alexandre. A carpintaria onde os homens da família Fournier faziam móveis foi um dos locais de trabalho atacados. Colette e sua mãe perderam todos. Quando os primeiros tiros soaram, Stefan partiu desembestado pelas ruas à procura de Colette. Os alemães o apanharam e atiraram nele também. Os massacrados morreram com medo, nem tanto por eles mesmos, mas pelas pessoas que deixavam para trás, à mercê dos soldados alemães. É o estado mais deplorável de adentrar meus domínios. Com a alma sangrando, as tão sonhadas semanas e anos de amor que lhe foram roubadas na linha de tiro, Stefan entrou no meu reino. Ele passou anos caminhando pela cidadela em busca de algo que não poderia mais ser encontrado. Ao ouvir os primeiros gritos e clamores, Colette se abrigou na abadia, no convento de Bethlehem, do lado do rio que não era ocupado pelos alemães. Ela se encolheu em uma sala escura e, balançando-se para frente e para trás, rezou e implorou para que o Deus que ela acreditava poupasse seus entes queridos. Colette voltou para uma cidade incendiada e descobriu que, com exceção da mãe, perdera todos aqueles que amava. A mãe morreu alguns dias depois. Foi um derrame, tecnicamente, mas foi o luto que a matou. A criança interior de Colette pereceu naquele dia. A Dinant que ela amava se fora. Ela passou semanas tentando ajudar os sobreviventes a limparem os destroços. Colette segurou as crianças sem mãe no colo e tentou alentá-las. Levou crianças sem pai para colher flores no campo, permitindo que as mães pudessem beber e chorar. Repetidas vezes ela visualizou Alexandre desabando no chão. Pensou em seu pai se curvando, em tio Paul e tio Charles inutilmente protegendo os peitorais despedaçados. Ela fez de tudo para não imaginar o que teria acontecido com Stefan. Colette se esforçou para reconfortar os outros, mas se sentia atormentada por não conseguir consolar as pessoas que mais amavam, que mais precisavam de alento diante dos portões da morte. Então, em uma noite sem lua e nublada no começo do outono, ela embrulhou alguns pertences que sobraram em um pano, roubou um barco e passou a noite toda remando contra a correnteza lenta do rio Meuse, indo para o sul da França. Ela caminhou pelo interior até chegar em Paris, a casa de sua tia, Solange. Então foi até a sede da ACM, mentiu a idade que tinha e se voluntariou. Não conseguia enfrentar a Cruz Vermelha e tanta morte, tanto sangue, mas tentaria ajudar onde podia. Escutaria o Alexandre de alguém, o Stefan de alguém, como se estivesse tendo as conversas que não pôde travar com seus entes queridos. Ela passou os 4 anos seguintes amadurecendo, cercada por soldados, por armas e pela guerra. Com muita educação, desviou de declarações de amor e serviu milhares de xícaras de café. Colette trabalhou exaustivamente para alentar aqueles que teriam que arrostar as armas alemãs. Ela acreditava que, se os amparasse, algum dia também seria acolhida por alguém. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite, entretendo os Yankees. 4 de janeiro de 1918. Depois do jantar, os soldados iam até as enormes cabanas de recreação da ACM para se entreterem com mesas de jogos, uma biblioteca, a capela e uma zona de café, onde Hazel os aguardava para ter uma conversa animada. Havia tantos soldados, eles eram tão masculinos. Hazel, vestindo o uniforme engomado da associação, serviu xícaras de café quente, temendo conversar com os rapazes. Mas os Yankees, puxando os R's e sorrindo largo, logo a cativaram. Como vai, senhorita? Pronta para nos ver enchendo os alemães de pancada? Você é um colírio para os olhos. Então Ellen deixou escapar que Hazel tocava piano, e todos pediram para que ela tocasse. Pronto. Ela tinha ido até ali para tocar, mas não conhecia nenhuma das músicas que eles pediam. Toque For Me and My Girl. Sabe alguma do Irving Berlin? E Cleopatra had a Jazz Band. Conhece essa? Que tal Carry Me Back to Old Virginia? Era uma negativa constrangedora atrás da outra. A senhora Davis, que observava a cena, balançou a cabeça.
As mãos de Hazel tremiam e as notas flutuavam diante de seus olhos. Felizmente, ela sabia de cor La Marseillaise, God Save the King e Rule Britannia. Então foi o que tocou. Hinos europeus. Ela não conseguiu animar as tropas. O terror dela se transformou em paralisia. Hazel não conhecia nenhuma música americana. Será que havia algo sobre a bandeira deles? Em desespero, ela tocou canções conhecidas. Brahms, Schubert, Schumann e Chopin. Os Yankees comemoraram. Hazel tocou até quando a aula do professor Henry estava prestes a começar. Os americanos acompanhavam o ritmo das músicas com os pés e assobiavam. Era muito mais fácil de se acostumar com aquela reação. Sem dúvida, as cadeiras estavam todas ocupadas para a primeira aula do professor sobre a história britânica, começando pela Idade do Ferro. Um dog boy foi puxar conversa com Ellen, a moça loira, deixando Hazel a sós. Com licença, uma voz suave falou perto da orelha dela. Você é a nova pianista? Hazel virou e se deparou com uma jovem com o uniforme da ACM. A jovem tinha sotaque francês e cabelo preto e curto, cujos cachos se enrolavam perto de sua face. Hazel vira aquele visual somente em revistas de moda. Uau! Sussurrou ela. Você é idêntica a Irene Castle. Nota de rodapé. Irene Castle é uma dançarina estadunidense que estrelou musicais da Broadway e filmes mudos. A desconhecida sorriu. Os soldados não deram muita sorte, não danço tão bem quanto ela. Hazel ficou envergonhada. Desculpe, não foi um comentário gentil da minha parte. A garota comprimiu os lábios. Como assim? Você não gosta da Irene Castle? Hazel riu. Até parece. Ela estendeu a mão. Meu nome é Hazel Windcott. O sorriso da garota suavizou sua expressão. Colette Fournier, bienvenue à Saint-Nazaire. Hazel sorriu. Merci beaucoup. Colette balançou a cabeça em aprovação. Para um inglês, seu sotaque não é dos piores. Ela indicou os soldados. Os americanos e suas frases prontas de guia de viagem são insuportáveis. Acham que vão me conquistar. Parles-tu français? Hazel riu. Na verdade, não. Sem problemas. Colette abriu a bolsa. Aceita um chocolate? Eu sempre digo que chocolate faz toda a diferença. E a simpatia também, é claro. Há quanto tempo está com a ACM? Perguntou Hazel. Colette apontou para um sofá baixo próximo dos alpendres da cabana. As duas se sentaram. 4 anos. Ela deu um sorriso triste. Está sendo um aprendizado e tanto. Eu me voluntariei bem no começo da guerra. Precisava muito fazer alguma coisa útil. E o que seus pais acharam disso? Quis saber Hazel. Os meus não ficaram muito contentes com a minha partida. Colette hesitou. As pessoas sempre a tratavam diferente quando descobriam a verdade. Confie em Hazel, eu disse a ela. Meus pais e toda a minha família morreram. Colette revelou com certa simplicidade. Eu me voluntariei logo depois que a cidade em que eu morava foi destruída pelos alemães. Hazel ofegou. A franqueza da jovem a pegou de surpresa. Então algo que Colette dissera chamou a atenção dela. Sua cidade foi destruída bem no começo da guerra, então você é... Isso mesmo, je suis belge. Não francesa, belga. Eles tinham cicatrizes de guerra ainda piores. Grande parte da Bélgica sucumbira com a arremetida frenética da Alemanha na invasão de 1914. Chamavam o acontecido de estupro da Bélgica. Histórias de mulheres que foram violentadas, crianças crucificadas e pregadas em portas, velhos que foram executados. Hazel ficou com a respiração entalada na garganta. Ah, eu sinto muito, mesmo. Colette pareceu achar graça. Sabe, ser belga não é tão ruim assim. Hazel ruborizou. Não foi o que eu quis dizer, digo tudo o que a Bélgica sofreu. Colette se perguntou por que estava partilhando tanto com aquela garota. Meu pai, meu irmão, meus 2 tios, meu primo, vários amigos de infância, todos se foram. Minha casa, tudo. Ah, não. Hazel pensou no próprio pai e nos garotos da vizinhança. Pensou até em James. Lágrimas começaram a cair. Desculpe, sou tão idiota. Ela enxugou os olhos.
Passei anos ouvindo relatos sobre as atrocidades cometidas contra a Bélgica e a necessidade de ajudar os refugiados, mas as histórias não pareciam reais? Hazel inclinou a cabeça. Acho que não. Ela esfregou os olhos. De que cidade você é? Dinant, respondeu Colette. Ou o que restou dela. Como você sobreviveu? Perguntou Hazel. Colette ficou em silêncio. A primeira ruga em seu rosto firme surgiu. O coração de Hazel ficou partido ao vê-la daquele jeito. Eu me escondi. Enquanto as pessoas que eu amava eram assassinadas, eu me escondi em um convento. E ali estavam o luto e a culpa, transbordando da barragem que os contivera até então. E é exatamente isso que as pessoas que amavam você gostariam que fizesse, disse Hazel. Colette tinha revivido aquelas memórias 1000 vezes, mas ao ouvir as palavras de Hazel, Alexandre, seu pai, o primo Gabriel e os tios Paul e Charles brotaram em sua mente. E Stefan. Quando elas se entreolharam, Hazel viu um lampejo de gratidão na outra. E agora, onde fica sua casa? Perguntou Hazel. Tenho uma tia que mora em Paris, explicou Colette. Irmã da minha mãe. Depois que tudo aconteceu, ela me abrigou. Eu não tinha mais para onde ir. Eu me voluntariei para a ACM para não ser um fardo para ela. Mas venha comigo, falou Colette se levantando. Não me apresentei para contar minha história triste de vida. Não tem problema, disse Hazel. Vim perguntar se você gostaria de vir comigo, continuou Colette. Sou cantora, pelo menos eu acho que eu sou. Gostaria de praticar com você, à noite depois do toque de recolher. Não vamos acordar a Sra. Davis e a Srta. Hooters? Colette riu. Acho que não. Tocaremos baixinho. Elas dormem com algodões nos ouvidos e roncam alto o suficiente para dormir durante um bombardeio. Vamos nos encontrar amanhã à noite? Hazel aquiesceu. Mal posso esperar. Fim do capítulo. Início do capítulo. Apolo, Despertador, 3 de janeiro de 1918. O toque da alvorada soou. Alguém silencie o despertador, gemeu um soldado da companhia K do 15º Regimento. Você diz estrangular aquele corneteiro? Respondeu outra voz no lado oposto da sala. Aubrey abriu e fechou os olhos rapidamente. Ainda estava escuro. Eles não tinham acabado de chegar? Ele rolou na cama e ofereceu seu traseiro como um comentário geral sobre o dia. Alguém acendeu uma lanterna, os camaradas de Aubrey se sentaram e se espreguiçaram. A melodia alegre e insensível do clarim estremeceu no ouvido de Aubrey. Ele rolou outra vez, ficando de costas, e escutou o toque de despertar. Ouça, eu disse a ele. O que aconteceria se você virasse o toque da alvorada de cabeça para baixo? Como? Um tom menor. Ele cantarolou para si mesmo. Isso mesmo. Já ficou com uma aura totalmente diferente. Agora capriche. Ele reduziu o compasso pela metade e mudou o ritmo. Ah, que maravilha! Você é bom nisso. Levanta logo, Albi, advertiu o colega Joey Rice, ou o Capitão Fish vai acordar você com um cascudo. Albert pulou da cama e calçou as botas. Joey, onde está seu trompete? Joey Rice tirou um bocal do bolso e o balançou. Aqui. Ele o usou para imitar o toque da alvorada. Sem o trompete, a boquilha fazia um som metálico e desagradável. Caramba, minha língua vai cair, reclamou Joey. Está cedo demais para tocar. Manhãs não são para isso mesmo, imbécil, retrucou o clarinetista Jesus Hernandes. Ele era um dos músicos de sopro que o tenente Europe recrutara de Porto Rico para participar da banda. Mude o tom para menor, Albert disse a Joey. Abaixe a nota, mais alto um semitom. Joey Rice obedeceu. Um som assustador surgiu. Agora vá mais devagar, disse Aubrey. Segura a segunda nota. Essa é a terceira. Vá com ela também. Então toque as próximas 3. Descendo. Pá, pá, pá. Staccato. Tua amiga és louco. Jesus sussurrou para Joey. Joey segurou a segunda nota como um caramelo derretido e acertou as próximas 3 como se quebrasse cascas de amendoim. É isso, elogiou Joey.
Bum, ba, da, bum, ba, da. Joe entendeu o que Aubrey quis dizer e começou a improvisar. O que está acontecendo aqui? Os soldados se enrijeceram em posição de sentido. Senhor, capitão, senhor. O capitão Hamilton Fish III entrou no recinto. Parem de gracinha. Desse jeito vão perder a boia. Apesar da postura rígida de militar, o capitão sorria com os olhos. Um dos fundadores do 15º Regimento, Fish, era herdeiro de uma família abastada de Nova York e estrela do futebol americano de Harvard. Era um homem pomposo, mas o regimento gostava dele. Ele era tido como justo, razoável e sem preconceitos. Quase. Para um homem branco e rico, ele era uma boa pessoa. Descansar. Vão comer. Só um segundo, capitão. Outro homem alto adentrou o cômodo. Senhor, tenente, senhor. Ladraram os soldados, fazendo outra vez a posição de sentido. Era o tenente Jim Europe, comandante da companhia de metralhadoras e líder da banda do 15º Regimento. Bom dia, tenente Europe. Saudou Fish. Como posso ajudá-lo? O que foi que eu ouvi do lado de fora da barraca? Vários homens deram risadinhas. Só estávamos nos divertindo um pouco, respondeu Fish. Europe os encarou através dos óculos. Foi você, Rice, que fez palhaçada com o bocal? É culpa do Edwards, disse Joey. Ele que teve a ideia de improvisar em cima da corneta. O tenente Europe o olhou da cabeça aos pés. Aubrey Edwards. Quem iria imaginar? Aubrey prestou continência. Bom dia, senhor tenente, senhor. Eu deveria ter desconfiado, disse o tenente Europe. Enquanto outros soldados estão se aprontando para deixar o mundo são e salvo para a democracia, você está inventando o blues da alvorada. Sim, senhor tenente, senhor. Aubrey precisou retesar todos os músculos do rosto para conter um sorriso. Europe cruzou os braços. Sabe transcrever isso para a pauta? É claro que ele sabia. E Jim Europe sabia que Aubrey sabia, pois tinha sido professor dele. Sim, senhor, tenente, senhor. Tem papel? Pautado? Ele balançou a cabeça. Não, senhor, tenente, senhor. Acho que vou acabar com a diversão, mas... Europe sussurrou para o capitão Fish. Edwards, vá mais tarde até minhas instalações para buscar papel pautado e me mostrar mais desse blues da alvorada. Ele olhou para os outros soldados na tenda. Tem um anúncio para os que fazem parte da banda. Fomos convidados para realizar um concerto de abertura daqui a 2 noites, em uma das cabanas de recreação da ACM. Cabana número 1. Ele deu um sorrisinho. Nós fazemos jus à nossa reputação. Joey coçou a cabeça. Um concerto em uma cabana? O capitão Fish sorriu. Elas são enormes. Você vai ver só. São lugares de recreação após o serviço do dia para os soldados. Jogos e apresentações, café e livros, aulas, música, esse tipo de coisa. Sorrisos e acenos com a cabeça aprovaram as novidades. Não tinham esperado nenhum tipo de recreação. O tenente Europe e o capitão Fish se entreolharam. A cabana dos negros, disse o tenente Europe, fica no acampamento Lusitânia. Ensaiaremos lá, hoje à noite, às 7. Recreação segregada. Agora saiam daqui, disse o capitão Fish, e vão comer. Aubrey arriscou fazer uma pergunta. Senhor, capitão, senhor? Sim, soldado. Quando lutaremos contra os alemães, senhor? O capitão Fish lançou um rápido olhar para o tenente Europe. Ainda não vamos lutar. Estamos muito longe da frente de batalha. Este é o acampamento americano em Saint-Nazaire, na costa francesa. E quando vamos conhecer as garotas francesas? Ulala, brincou Joey. Os outros riram. Chega disso, ordenou Fish. Os homens resmungaram. Eles já estavam de mau humor por causa de uma regra do exército americano que proibia soldados negros de interagirem com mulheres brancas de outros países. Vejam bem, disse Fish. Não estou me referindo àquele assunto. Eles não têm direito nenhum de dizerem com quem vocês devem andar ou de que cor essas pessoas têm que ser. Mas não é como se vocês tivessem tempo para garotas, não é? Não podemos nos dar ao luxo de vê-los adoentados. Não quero ver ninguém enfermo.
Temos um dia bem cheio à nossa frente. Já que estamos aqui, vamos cavar uma barragem e construir quilômetros de trilhos de trem. Todos ficaram estupefados. Jesus Hernandes, o clarinetista, não disfarçou a decepção. Mão de obra? Ele não foi o único. Digo, senhor, capitão, senhor? Viemos aqui para enfrentar os Hunos, capitão Fish, argumentou Herb Simpson, vocalista. Como disse o tenente Europe, deixar o mundo são e salvo para a democracia. A mãe de Aubrey sempre disse que ele não sabia quando ficar de boca fechada. Você disse, senhor, disse ele, que este regimento não seria como os outros compostos por homens negros, transporte de carga, cavar estradas e cozinhar, esse tipo de coisa. Joey fez como se cortasse a garganta com o dedo. Fazer uma pergunta era uma coisa, mas desafiar um comandante significava prisão disciplinar ou conselho de guerra. Mas já era tarde demais para Aubrey. Nós poderíamos ter cavado estradas e transportado cargas em Nova York. Você disse que esse regimento teria a chance de lutar pela América e deixar a nação orgulhosa de seus soldados negros. Mudar o modo como eles nos veem nos Estados Unidos. Pronto. Ele tinha dito o que queria dizer. Aubrey empinou o queixo e estufou o peito. Dignidade e orgulho. Você está certo, soldado. Eu disse mesmo isso. A voz do capitão Fish era calma e firme. Esse regimento realizará coisas grandiosas para o nosso país e sua raça. Todos vocês mostraram ter extraordinária disciplina no acampamento Wadsworth e no acampamento Dix, mesmo com o preconceito vergonhoso que sofreram. Sei que sua coragem e disciplina guiarão vocês em segurança quando chegarmos à linha de frente. Ele esfregou a testa em um gesto cansado. Agora vão tomar café da manhã antes que deem o que sobrou para os porcos. Aubrey expirou. Não tinha se metido em problemas. Aleluia. Vamos para a frente logo, logo, disse Herbert Simpson. O capitão respondeu em uma voz baixa, mais para si mesmo do que para os outros. Vamos. Se depender de mim, vamos. Ele foi embora e os soldados saíram atrás dele. Aubrey sentiu um cutucão no cotovelo. O tenente Europe o puxou para fora da fileira e o guiou até um canto, olhando fixo para ele. Você é um rapaz inteligente, disse Europe. E se quiser durar no exército, é melhor aprender a ser mais inteligente ao usar essa língua afiada. Mesmo no frio, Aubrey sentiu o rosto corar. Ser inteligente significa saber quando falar e quando ficar de boca fechada. A boca dele se retorceu. Mesmo se tiver razão. Aubrey tentou não sorrir. Sim, senhor, tenente, senhor. Europe tocou um dos ombros de Aubrey. Venha buscar aquele papel pautado hoje à noite, certo? Aubrey sorriu. Vamos comer, soldado, falou Europe. Saco cheio de blues e vazio de comida não para em pé. E você tem uma barragem para cavar. Eles seguiram as pegadas na neve dos camaradas da Companhia K até o refeitório, atravessando o vapor com cheiro de café e ovos queimados na direção da fila do mingau de aveia. Olhem só se não é o pelotão dos macacos! Uma voz sulista e arrastada brotou atrás deles. Os rapazes se viraram e viram 2 soldados olhando fixo para eles, com os braços cruzados e estreitando os olhos. Aubrey segurou a tigela vazia com mais força. Seus ombros se tensionaram e uma veia latejou em uma das têmporas de Joey. Talvez os franceses não consigam reconhecer um macaco quando se deparam com um, mas enganar um garoto do Alabama é outra história, disse o soldado ruivo. Um macaco será sempre um macaco, não importa o uniforme que ele use. O tenente Europe enrijeceu a postura. Ele encarou os membros da Companhia K do 15º Regimento e, sem emitir som, ordenou que não respondessem. Aubrey sentiu a raiva se dilatando a cada respiração, a dele e a dos colegas. Era como se eles respirassem como um só corpo, como se ele sentisse a dor distendida e novelada dos outros como se fosse dele. Soldado, declare seu nome e patente. Um sargento que supervisionava o refeitório, um homem branco, emergiu da cozinha e dirigiu-se ao Sr. Alabama. Soldado William Combs, senhor, respondeu o soldado, cumprimentando o superior com indiferença. Soldado do 167º Regimento de Infantaria, 42ª Divisão. O sargento franziu o senho.
A divisão arco-íris? Faz semanas que eles partiram para a frente. A dupla se entreolhou como quem tinha passado a perna em alguém. Nós ficamos, respondeu Collins. Sarampo. O sargento se virou para o cozinheiro de avental que, com os olhos arregalados e segurando um caço, serviu mingau de aveia. Espinhas pontilhavam quase todo seu rosto. Não deixe a comida dos soldados esfriar, Durf. O soldado Durf voltou a oferecer o mingau, enquanto o sargento se virava novamente para os soldados do Alabama. Vocês, senhores Sarampo. O general Pershing me incumbiu de alimentar soldados, não covardes e porcos. Seu comandante será notificado. Collins e o outro aproveitador deixaram o refeitório aos resmungos. Quando a porta se fechou com um baque, o sargento cumprimentou os soldados negros de forma enérgica. Sejam bem-vindos à França, disse ele. Sargento Charles Murphy, de Stamside, no Queens. Fim do capítulo. Se você está gostando, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos!